Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Magno Santos, sou sócio da prática de cibersegurança da PwC Brasil. Ao meu lado temos a Larissa Escobar, que é uma sócia também na prática de cibersegurança da PwC Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco nesse lançamento da pesquisa global da PwC. O objetivo da nossa conversa hoje é marcar o lançamento da Digital Trust Insights 2023 no Brasil e trazer insights aqui de pontos de vista de grandes executivos do mercado sobre o tema, os desafios e como eles estão endereçando a segurança cibernética aqui no Brasil. Teremos uma breve apresentação dos principais resultados da pesquisa, com os grandes insights, o que a administração vem adotando como medida de contenção, proteção e resposta, buscando uma maior resiliência nas organizações, e contaremos aqui com grandes executivos no Brasil para colaborar em um painel de discussão conosco. Então, a gente teremos aqui o Alexandre Domingos, que é o CISO da DASA, o José Luiz, que é o BISO da Neo Energia Redes, e o Robson, que é CISO da Azul Linhas Aéreas, conosco aqui, compartilhando toda a experiência, os insights nesse marco importante aqui no Brasil. Bom, falando um pouco da nossa agenda, a gente traz um contexto de PwC Brasil e no mundo, então de qual é o sistema que essa pesquisa está incorporada globalmente e localmente. Trazemos os principais pontos da Digital Trust Insights em foco, com os highlights do mercado, quais são os direcionamentos que as empresas estão adotando, os desafios que a alta administração vem buscando para estar mais próximo no tema de segurança cibernética também. Um pouco da perspectiva dos desafios e ameaças cibernéticas que as organizações vêm enfrentando e como a alta administração vem participando e trazendo maior fluência para as organizações, principalmente para os executivos de segurança e tecnologia, para endereçarem os riscos cibernéticos aqui no Brasil. E, por fim, um painel colaborativo com os 3 executivos convidados e parceiros aqui da PwC Brasil também. Tudo bem? Bom, um pouco de contexto da PwC no mundo. A PwC tem mais de 170 anos no mundo, mais de 100 anos no Brasil. Então, esse é o ecossistema que rege essa parte dessa pesquisa, é uma pesquisa que ocorre em diversos territórios da PwC no mundo. Existem cortes regionais e insights regionais. Hoje é um marco, como comentado, do Corte Brasil. Então, esse ecossistema de PwC no mundo traz os insights, traz as informações, onde a pesquisa é hosteada de uma maneira geral. Tá? Quando a gente fala de PwC no mundo e Brasil, somos mais de 327 mil profissionais no mundo, quase 5 mil profissionais no Brasil. Temos atuação em grandes empresas globalmente e localmente, no temas de resiliência e segurança cibernética. Então, a ideia é que esse ecossistema traga insights e compartilhe os principais desafios de segurança cibernética no mundo e no Brasil. Bom, falando um pouco da prática Brasil, onde esse ecossistema ocorre. Hoje, na PwC Brasil, somos mais de 200 profissionais dedicados no tema de segurança cibernética e privacidade. A gente tem uma atuação em diferentes setores e indústrias, com pessoas especializadas nas indústrias no tema de segurança cibernética. Existe um centro de compartilhamento de ameaças, inteligências e de excelência no tema de segurança cibernética, onde a gente tem a operação de segurança de mais de 25 clientes e parceiros aqui no Brasil. São diversas iniciativas no tema de privacidade e proteção de dados, iniciativas relacionadas ao tema de resiliência das organizações em atuação de respostas a incidentes cibernéticos de grandes proporções no Brasil. E um modelo de consultoria, onde a gente tem nos últimos 12 meses mais de 100 projetos relacionados a consultorias de segurança cibernética. Então, esse é o ecossistema, PwC no mundo e Brasil. A pesquisa permeia muito dessas competências aqui que foi comentada, e a gente passa agora para os principais insights da pesquisa no Brasil e no mundo. Então, Digital Trust Insights 2023 em foco. Quais foram os principais highlights apontados pelos respondentes na perspectiva Brasil e no mundo? E a gente entende que existe uma evolução acontecendo aqui no mercado. Então, o propósito é identificar o estado de segurança dessas organizações. A DTI ela traz uma visão 360 esse ano, na visão de riscos, tanto dos executivos de segurança e tecnologia, mas também para os comitês de auditoria, para os comitês de risco, para os conselhos de administração, que também têm embarcado nesse tema junto com os executivos de segurança. Um pouco do ecossistema na pesquisa.
foram mais de 3.500 respondentes globalmente. A pesquisa ocorreu em 65 territórios diferentes, foi realizada em 19 idiomas distintos, então tem uma abrangência global. E quando a gente fala de indústria, ela teve a capilaridade de trazer insights de diferentes indústrias. Então são as 7 principais indústrias: Financial Services, tecnologia, Retail e Consumer, energia, Healthcare e governo, obviamente com uma derivação de subindústrias em cada uma dessas competências. Então, esse é o ecossistema da pesquisa e a gente compartilha com vocês agora um pouco da evolução. Estamos em 2023. Mas qual foi a evolução desse tema nos últimos 2 anos, olhando os resultados das últimas pesquisas? Então, em 2021, a gente passava em um momento pós-Covid, onde nós tivemos uma alavancagem de uma transformação digital acelerada e necessidade, né, de buscar essa transformação e de ampliar a capacidade de proteção das nossas organizações. Então, muitas, ou a maioria, 50% dos respondentes apontam a necessidade, né, naquele momento, de incorporar os temas de segurança cibernética nas decisões de negócio. Então, foi um marco importante ali onde a segurança atingiu a maioridade no sentido de maior responsabilidade e necessidade dos executivos embarcarem também no tema. E em 2022, a gente passa por um modelo pós-transformação e pós-ações pandemia, de uma necessidade de simplificação e consolidação dos modelos de proteção. Então, as empresas se tornaram mais complexas para serem geridas e protegidas, o que trouxe uma necessidade de consolidação e buscar uma maior eficiência operacional no ecossistema de proteção e relacionamento de risco. E agora, o grande lançamento desse ano, 2023, a gente traz a alta administração, de fato, muito mais embarcada e consciente dos riscos aqui. Existe uma necessidade de ampliar ainda a cultura da alta administração, olhando para os riscos de segurança cibernética, mas a gente observa um avanço da alta administração, empoderando os executivos de segurança e trazendo a visão de risco de um modelo mais orientado ao negócio também. Então, o que os CEOs estão falando? Eles estão dizendo que construir e manter a confiança da organização é o principal trabalho deles. E uma violação, um evento adverso de segurança cibernética pode afetar a confiança de uma organização. Os principais temas observados aqui na pesquisa: a regulamentação vem sendo ampliada em diferentes indústrias sobre o tema, a responsabilização e colaboração, divulgação dos incidentes se tornam cada vez mais latentes nas organizações. O tema de resiliência do negócio, muito acoplado com as necessidades de evolução nos temas de segurança cibernética, à luz de que um incidente catastrófico pode impactar de fato o negócio das organizações, e uma pressão para garantir a privacidade e proteção dos dados das organizações como um todo, dados titulares, dados sensíveis, dados internos, dados estratégicos. Então, é um pouco do que a pesquisa traz como highlight nesse ano. Bom, um pouco da perspectiva e das ameaças dos respondentes. Então, quais são os insights que os respondentes indicaram na pesquisa que serão os desafios aqui para os próximos 12 meses? Então, a gente entende que em um mundo cada vez mais ousado nos negócios, buscando uma eficiência operacional, buscando uma digitalização dos negócios, um ataque cibernético ainda é a maior preocupação na maioria dos respondentes. Então, quando a gente observa os principais riscos inerentes a uma organização, 50% dos respondentes indicaram que um ataque cibernético é o top 1 dos riscos a serem observados nos próximos 12 meses. E aqui a gente está falando de uma abrangente dos diferentes executivos que responderam essa pesquisa, então CEO, CFO, CROs, CISOs, enfim, executivos de negócio, executivos de tecnologia, executivos de segurança, que apontaram cyber como a principal ameaça para os negócios nos próximos 12 meses. Está à frente ainda de um potencial risco de uma recessão global ou uma nova crise sanitária e eventos de geopolíticos também. Bom, quando a gente avança nos dados, as organizações ainda se preocupam com a ocorrência de mais ameaças, né, e eventos cibernéticos em 2023. Então, a gente tem um contexto onde o risco principal é o ataque cibernético, à frente de recessão e crise de saúde. E quais são os atores que podem impulsionar aquelas ameaças, aquele evento? Então, 60% dos respondentes indicaram que o crime organizado ainda é o principal ofensor, ou eles entendem que é o principal ator de ameaça que trará novos desafios para as organizações. A gente tem uma visão também de que aqui no Brasil o aumento
de potenciais agentes de ameaças relacionados a concorrentes foi uma novidade em relação ao ano passado, esse número cresceu, e tem um ator importante aqui também que vem sendo monitorado e avaliado, que é o agente insider, o que torna ainda mais difícil o monitoramento, porque geralmente é alguém com conhecimento, com acesso, com privilégios dentro da organização, que pode trazer uma maior dificuldade e complexidade de como a gente identifica, monitora e responde a essas ameaças. Então, o ecossistema ele está cada vez mais complexo, a gente passa a evolução de ter a necessidade, junto com a administração, de conhecer os atores de ameaça que possam trazer o risco para as nossas organizações, e aqui os respondentes indicam ainda o crime organizado como o principal ator de ameaça para as organizações em 2023 ou nos próximos 12 meses. Tá? Bom, e o desafio continua. Então, quais são? A gente identificou ali que os ataques cibernéticos ainda é o principal risco, os atores envolvidos, e o que esses atores estão explorando e direcionando como ataques, ou como ameaças, ou como desafios para as organizações nesses próximos 12 meses. Então, existe uma necessidade de proteção dos ambientes em nuvens. Os respondentes, 36% dos respondentes indicaram que esperam ataques originados nos componentes de nuvem ou serviços hosteados em nuvens, seguidos de violações corporativas de e-mails, ataque na cadeia de suprimentos, o que estende a necessidade de uma abrangência maior de gestão de risco na cadeia de suprimentos como um todo. Então, não basta ter uma visão de risco e visibilidade na nossa organização, a gente precisa expandir essa questão de risco para os fornecedores, para os parceiros, né, para quem faz parte da cadeia crítica das organizações. Ataques do tipo de ransomware, sequestro de dados, ainda é o número 1, apontado aqui na pesquisa como o principal desafio dos respondentes, seguido de vazamento de dados. A gente sabe que esses ataques, esses desafios podem ser combinados, o que eleva a necessidade de proteção e monitoramento aqui dos nossos executivos do Brasil, mas a ideia é compartilhar com vocês o que os respondentes têm indicado como os principais riscos e ameaças para esses próximos 12 meses aqui. Bom, e aí quais são os desafios que os executivos de segurança estão endereçando para esses próximos 12 ou 18 meses aqui com todo esse ecossistema complexo? Existe ainda uma necessidade de um maior aculturamento de riscos junto à alta administração. A alta administração vem buscando um maior engajamento, mas 47% dos respondentes indicam ainda uma necessidade de traduzir ou de engajar, de educar a alta administração no que é risco cibernético e operacional, se tornando um risco organizacional. Então, essa é uma missão que os executivos de segurança e tecnologia possuem. O tema de privacidade e proteção de dados. Nos últimos anos, com o advento da LGPD, as empresas fizeram diagnósticos, implementaram soluções, mas hoje ainda existe uma necessidade de fortalecer a capacidade no que tange a proteção desses dados. Um modelo de governança onde eu consiga ter a visibilidade de toda a jornada do ciclo de dados da minha organização e eu consiga identificar, proteger e governar os riscos de uma maneira centralizada e eficiente quando se trata de proteção de dados no Brasil. O tema de resiliência também foi apontado como um dos principais desafios. Existe uma necessidade latente de aprimorar os planos de resiliência, trazendo exercícios e simulados junto com a alta administração, o papel do Comitê de Gestão de Crise, responder a uma crise cibernética na organização, que traz uma necessidade multidisciplinar para as empresas, e não só no âmbito operacional, mas também com o engajamento da alta administração. Então, 39% dos respondentes no Brasil indicam ainda uma necessidade latente de ampliar essa capacidade de resiliência nas organizações. Como foi comentado, o cenário de risco expandido na cadeia de suprimento ainda é um desafio para os executivos de segurança no Brasil. Então, eles entendem que precisam aprimorar e evoluir no modelo de gestão de risco na cadeia de suprimento. 20% indicaram que nos últimos 12 meses não tiveram nenhuma ação de gestão de risco de cibernético neste ambiente de terceiros, o que faz um ambiente hoje um desafio ainda maior num ecossistema cada vez mais interligado também. A transformação digital vem acontecendo de maneira acelerada.
Existe um tema importante aqui de consolidação tecnológica, de uma revisão de modelo de arquitetura, uma revisão de eficiência operacional, onde eu consiga ter, de maneira centralizada, consolidada e simplificada, a gestão de toda a minha capacidade de identificar, responder, recuperar e ter a visibilidade dos riscos do meu ambiente. Então, aqui existe uma iniciativa, um desafio para os executivos de trazer mais consolidação, orquestração, automatização nos processos de resposta, proteção e visibilidade dos temas de segurança cibernética e gestão de risco. Então, existe uma necessidade hoje de transformar um modelo tecnológico em um modelo mais eficiente, consolidado e muito orientado à proteção e gestão de risco cibernético na organização. E, por fim, não menos importante, o tema de gestão de identidades aqui, com a questão de descentralização das identidades, descentralização dos acessos e permitir uma experiência diferenciada para a organização, as identidades privilegiadas também passam a ser uma preocupação latente para os executivos do Brasil e eles endereçam que esse tema tem que ser endereçado e serão endereçados nos próximos 12 meses aqui. Então, os principais highlights e spots aqui dos executivos de segurança, apontando os desafios para esses próximos 12 meses e onde eles vão atuar de maneira mais focada. Visto esse contexto, como que a alta administração tem incorporado nesse ecossistema junto com os executivos de segurança? Então, a alta administração, de fato, vem buscando uma maior proximidade, uma maior relevância no tema de segurança cibernética, mas ainda existe um caminho a ser evoluído. Então, apenas 35% dos executivos de negócio da alta administração entendem que possuem um modelo eficaz que consiga alinhar os investimentos de segurança cibernéticas aos riscos, aos modelos de gestão de riscos da organização. Então, quando a gente avança para os executivos de tecnologia e segurança, a alta administração tem dado mais autonomia, tem trazido maior colaboração com eles, e isso é refletido também nas pesquisas. Os executivos de segurança e tecnologia têm observado que o tema de segurança cibernética tem observado maior relevância nos últimos 12 meses por conta da colaboração da alta administração em conjunto nesse ecossistema de riscos também. E quando a gente observa o papel do CEO, o CEO vai estar assumindo uma posição mais ativa na postura de segurança para evoluir no tema junto com o CISO. Então, existe um modelo onde 50% dos CEOs no Brasil responderam que estão dando maior autonomia para o CISO para colaborar com os executivos de cibersegurança. Então, naquele modelo de 360 graus, onde existe o comitê de auditoria, o comitê de risco, conselho de administração, CFO, CISO, CEOs, eles estão dando maior autonomia para os CISOs aqui no Brasil para ter uma maior colaboração e gestão desses riscos. E 61% dos CEOs no Brasil disseram que exigirão um plano de gerenciamento de risco cibernético estruturado, alinhado ao modelo de riscos das organizações. Então, de fato, eles possuem uma necessidade de maior aculturamento, mas, por outro lado, eles já têm dado maior autonomia para os executivos de segurança evoluírem nos modelos de proteção aqui nas organizações no Brasil. Bom, e onde a alta administração espera ativamente atuar com os executivos de segurança e tecnologia? Então, 68% da alta administração indicaram que pretendem participar de iniciativas para melhorar a postura de segurança nas organizações. Então, eles vão estar mais próximos aos executivos de segurança para que essa postura seja aprimorada. Existem 4 principais domínios que eles pretendem atuar ou exigir dos executivos de segurança nesses próximos 12 meses. Então, existe uma necessidade de uma frequência maior da atualização dos riscos cibernéticos, quais são os modelos de mitigação e gerenciamento desses riscos da organização. Então, aqui é o papel da alta administração questionando os executivos de segurança e tecnologia para trazer maior frequência da atualização desses riscos e como que esse risco é monitorado. Existe uma necessidade de auxiliar no direcionamento das prioridades do investimento de cyber, o que está muito relacionado à visão de risco, quais são os riscos prioritários que a organização precisa endereçar. Então, isso está atrelado também na agenda da alta administração. Eles vão exigir cada vez mais um modelo de gestão de risco ampliado, com uma capacidade de resiliência acoplada e combinada com esse modelo de gestão de risco. Então, qual é a capacidade da empresa de ser resiliente a um ataque cibernético e garantir a perenidade dos negócios orientados a esse tema. E busca também uma maior consolidação e eficiência operacional nos temas de cyber.
que não é redução de custos, mas sim utilizar o budget dos investimentos de uma forma inteligente, colaborativa e consolidada, onde eu traga uma maior eficiência no modelo operacional, mas que eu também traga um modelo de gestão de riscos e monitoramento desses riscos nas organizações. Então, a pauta da alta administração está direcionada a esses temas e ela tem uma necessidade mais aprimorada de trabalhar em conjunto com os executivos de segurança e tecnologia no Brasil. Bom, os principais highlights foram esses. A gente passa agora para o segundo momento do nosso marco, do nosso lançamento aqui da pesquisa. A visão da DTI é uma visão abrangente, que traz uma visão da alta administração, riscos, desafios. E aí, dando início à nossa conversa, eu convido a Larissa Escobar, que é a nossa sócia na prática de cibersegurança e privacidade no Brasil, para moderar um painel com os grandes executivos aqui no Brasil. Então, a gente recebe Alexandre Souza, é o atual CISO da DASA, com mais de 20 anos de experiência na área de segurança, atuou no Brasil e na América Latina em diferentes desafios no tema de segurança cibernética. É professor em diversos cursos de pós-graduação e formados em sistemas de informação com MBA na FGV. Então, Ale, seja bem-vindo à discussão e colaboração. Teremos também a participação de José Luiz França Neto. O José é o bispo da Neo Energia Redes. A Neo Energia é uma empresa de energia do Grupo Iberdrola, na Espanha. O Zé tem mais de 20 anos de experiência também no modelo de gestão de risco, experiências do tema de segurança cibernética, atuando muito fortemente no ambiente de missão crítica e operacional, e segurança corporativa e proteção de dados na energia também. E o Robson Costa, que é o executivo CISO na Azul Linhas Aéreas, que traz mais de 20 anos de experiência também no tema de segurança cibernética, violação e privacidade de dados à frente dos temas de segurança na Azul. Passo a palavra para a Larissa para conduzir a moderação. Agradeço demais a participação de vocês, dos nossos parceiros, e até breve. Perfeito, Magnus. Muito obrigada por compartilhar conosco os números da DTI, que é essa pesquisa tão importante conduzida globalmente pela Price. Então, nós vamos trazer para os nossos convidados alguns pontos para que possamos juntos discutir a visão desses grandes executivos no Brasil a respeito de temas relevantes. O primeiro tema será a respeito da digitalização e a relevância dos parceiros de negócio dentro das organizações. Porque a DTI, ela constatou que os executivos do Brasil e do mundo têm uma grande preocupação, que é o quê? O crescimento da superfície de ataque dentro das organizações em decorrência da digitalização. E esse ponto é tão relevante que ela é a primeira preocupação dos executivos no Brasil e no mundo. Já na segunda posição, nós entendemos que os executivos brasileiros têm uma preocupação diferente dos executivos dos demais países entrevistados durante a DTI. A segunda preocupação dos nossos executivos tem a ver com a cadeia de suprimentos, porque eles entendem que nós temos a quantidade de empresas que estão começando a fazer avaliações preventivas dos seus terceiros. E aí eu gostaria de começar colocando para o Alexandre Domingues. Alexandre, hoje a DASA é uma empresa da área da saúde, que eu particularmente sou usuária da DASA, eu uso muitos apps, então você percebe que o mundo digital acaba tendo grande relevância para você. Eu tenho uma pergunta. Por que você entende que houve essa divergência em relação à preocupação dos executivos? Você acha que os parceiros aqui no Brasil têm uma maturidade menor do que em outros lugares do mundo? Eu queria ouvir um pouquinho de você para abrir a nosso debate. Alexandre, você nos ouve? O Alexandre deve ter tido algum problema técnico. Eu queria perguntar, Robson, será que você consegue nos ajudar com essa resposta?
Olá, Larissa. Acho que sim, eu vou tentar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando desse belíssimo material de tamanha importância para o nosso setor, tá? E principalmente para os executivos. Olha, eu acho que não há uma diferença em relação à conscientização ou até propriamente dizendo a questão de investimentos, tá? Eu acho que são momentos, né? Eu acho que a gente passou por um grande desafio que foi a pandemia, né? Depois, nesse momento, nós tivemos aí um avanço muito forte para a digitalização dos ambientes. E, com isso, cibersegurança não parou, né? Ele precisou estar ali no meio do caminho, tentando monitorar nossas estruturas, né? Entender que tipo de proteção nós iríamos adotar naquele momento. E eu acho que as empresas, elas acabaram respeitando aí cada etapa, né, dessa jornada, principalmente na parte de digitalização. Eu acho que olhando para o Brasil, tá? Acho que o Brasil ele tomou mais consciência com relação à necessidade de tratar o tema de cibersegurança dentro dos comitês executivos, tá? Eu acho que é isso. Perfeito, Robson. Muito obrigada pelos seus comentários. José Luiz, bom dia. Você nos ouve? Escuto bem, sim, Larissa. Eu também queria, a exemplo do Robson, agradecer a vocês demais pelo convite. Tá muito feliz de estar aqui participando da abertura, né, do lançamento, desculpa, da pesquisa. Importantíssimo aqui para o setor nosso, não somente como uma ação propositiva, mas educativa também. Tá? E aí, complementando o comentário do Robson, né, que eu concordo integralmente, na minha visão, o que tem acontecido, né, é uma evolução natural. Tá? Eu acho que, alguns anos atrás, aqui no Brasil, como a gente, de alguma maneira, acabou largando um pouco atrás dos países mais desenvolvidos no setor de tecnologia, as empresas, obviamente, elas focaram dentro de casa, né? Em criar processos, em aculturar as pessoas, em criar suas barreiras. Mas à medida que o tempo foi passando, né? E aí a gente sabe que tem uma sofisticação, uma profissionalização muito grande das quadrilhas, né? Dos ataques, elas foram percebendo que, olha, é muito mais fácil invadir uma grande empresa via um parceiro que está conectado, né? E esse parceiro, eventualmente, tem muito menos condição de ter proteção, tem muito menos cultura, tem muito menos ferramentas para trabalhar isso. Tá? E aí o que a gente percebe hoje é um movimento que para mim é natural, né? De que agora é tipo assim, as empresas de ponta no setor, elas já têm hoje um nível de maturidade mais aderente e aí estão voltando os olhos para o elo fraco da cadeia, até porque com a digitalização que a gente tem todos os processos, normal, né, que você precise ter conexões robustas e com muito tipo de dado trafegando junto aos parceiros. Então, a gente tem essa ampliação da digitalização e temos também um redirecionamento dos atacantes para os parceiros. Beleza, José, muito obrigada. Eu queria só fazer um complemento, uma provocação. Você entende que hoje as empresas elas estão maduras o suficiente para fazer uma avaliação efetiva dos terceiros? Qual que é a tua visão? Eu diria para você que, na grande maioria dos casos, não, tá? Porque isso envolve um conhecimento grande de como está a empresa. Não é simples, né? Não é uma tarefa trivial você garantir que a outra empresa parceira realmente, eu vou colocar aqui entre muitas aspas, tá, pessoal, se abra totalmente para deixar claro como é que está fazendo a gestão de cibersegurança e de proteção de dados. E aí, dentro desse contexto, realmente é muito importante que a gente tenha aí um suporte, né, externo, já com experiência e que consiga dar para a gente esse complemento. Perfeito, Zé. É bem desafiador, né? Acho que
eu entendo que esse ponto aqui no Brasil, eu acredito que no mundo, na próxima pesquisa, talvez esse ponto esteja normalizado também globalmente como segunda preocupação, porque é um tema muito relevante. Alexandre, você nos ouve? Sim, vocês me escutam? Já contingenciei aqui. Resiliência. Muito obrigada. Muito obrigada. O Robson começou falando que essa preocupação com a gestão da cadeia de suprimento dos terceiros também já está na agenda dos executivos. O José Luiz complementou falando que, de fato, isso é muito importante, pontuando que as empresas brasileiras talvez não estejam ainda preparadas para fazer avaliação, apesar disso ser uma preocupação, porque existe a consciência das empresas que os terceiros são o elo fraco da cadeia. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Alexandre. Qual a sua visão sobre esse aspecto? Legal. Bom dia a todos. É uma honra estar com vocês aqui discutindo, fazendo parte desse nosso encontro. Eu lembro que quando o Magnus apresentou ali um pouco da visão, né, da percepção dos riscos, dois temas ali, por exemplo, quando a gente fala de indisponibilidade e vazamento de informações, eu falo também de transformação digital. Um dos aceleradores da transformação digital foi a gente usar parceiros estratégicos. Muitas empresas aceleraram com parceiros estratégicos. Parceiros que farão parte ali da minha engrenagem do negócio, que se eu tiver um problema naquele parceiro, pode comprometer a indisponibilidade do meu negócio, ou pior não, né? Ou, eventualmente, esse parceiro, ele de alguma forma custodia parte do meu tesouro igual a dados, ele trata parte desse tesouro. Então, dentro desse cenário de dependência desses parceiros, né, dessa meio que uma extensão ali do meu modelo de negócio, né, essa dependência do parceiro, é fundamental hoje cuidar dele. E é um absurdo, né, que você pode pensar, cara, mas além de cuidar da minha segurança, eu também tenho que cuidar da segurança do parceiro? Sim, porque muitas vezes esse parceiro estrategicamente ele domina o negócio ali da cadeia de valor, mas não domina a segurança. Eu conheço um pouco mais de segurança e posso ajudar esse parceiro, um esquema de parceria, avaliando, cuidando, direcionando, porque a segurança dele compromete a indisponibilidade pode comprometer a insegurança do meu parceiro, pode comprometer a indisponibilidade do meu negócio, pode favorecer um vazamento de informações. Eu tenho conexões com esses parceiros. Esse parceiro comprometido, várias gangues de ransomware utilizam esses parceiros para chegar em ambientes mais seguros, porque esses parceiros possuem conexões com a empresa, então comprometa o parceiro, através desse parceiro comprometa as empresas. Então, existem empresas, por exemplo, bancos, né, instituições financeiras que são mais maduras nessa parte de segurança, que investem, por exemplo, desde a aquisição de um software, de garantir que aquele software ali não tem nenhum malware. A gente tem vários incidentes onde, na minha cadeia, o fornecedor de software foi comprometido, um software que é instalado em toda a minha cadeia do meu negócio, e aí isso foi usado para explorar, para comprometer a minha segurança. Então, vejam como é complexo, veja como é importante a gente olhar, né, para a nossa cadeia ali de fornecedores. Dentro da minha estratégia, não tem como não falar desse tema. Não tem como não cuidar dessa disciplina, Lari. Muito obrigada, Alexandre. Acho que estamos aqui, todos nós aqui concordamos que gestão de terceiros é algo muito atual e começou agora a ser priorizado e tende a continuar na agenda dos executivos de cibersegurança. Muito obrigada pelos comentários. E ainda sobre essa questão de riscos, 65% das organizações no Brasil e no mundo, elas acreditam que serão mais impactadas por crime cibernético em relação ao mesmo período do ano passado. Na visão de vocês, e eu vou começar pelo Robson novamente, as empresas de fato estão mitigando os riscos cibernéticos na adoção de serviços, principalmente os mais expostos, como, por exemplo, o e-commerce, ou até mesmo na migração, na sua jornada de migração para a cloud,
para a nuvem? Qual que é a sua visão, Robson? Sim, né? As empresas elas estão mais atentas com relação a esse movimento de ataques, tá? Eu acho que, pegando aí um gancho com relação ao último tema, é necessário que essa análise de risco ela também ocorra para dentro dos parceiros e que também a gente possa entender o que o parceiro também está fazendo com relação ao monitoramento do seu ambiente. A partir do momento que você tem esse conjunto sendo trabalhado entre o que acontece dentro da empresa, o que acontece dentro do parceiro, com relação à análise do risco e, principalmente, a exposição de vulnerabilidades, isso faz com que os seus investimentos possam estar alinhados com toda a estratégia da organização, né? E isso mapeado, isso monitorado, é importante levar para onde? Para dentro do comitê executivo e dividir com ele a necessidade de mais investimentos ou transparência. Até mesmo você ter ali um mini comitê entre os negócios, tanto interno quanto externo da companhia, para que ocorra esse alinhamento. Porque uma vez você tendo a exposição do ataque, né, toda a cadeia passa a sofrer. Tanto para aquele que sofreu, quanto para aquele também que precisa do negócio daquele cliente ou daquele fornecedor para ter continuidade. Então, é necessária essa discussão, tá? Eu acho que é isso. Perfeito, Robson. Muito obrigada pelos comentários. José Luiz, você poderia fazer um complemento? Você entende que o aumento da superfície de ataque, eu queria ouvir um pouquinho sobre esse ponto, principalmente sobre esse número, que 65% das organizações acreditam que serão mais impactadas por crimes cibernéticos neste ano. Perfeito, Larissa. Complementando lá a resposta do Robson, né, eu também concordo totalmente. Eu entendo que sim, as empresas de fato têm investido, têm se preocupado muito mais com essa nuance, tá? Mas eu temo muito pela efetividade do que tem sido feito. Eu acho que aí esse é o ponto-chave da questão. Porque aqui no Brasil a gente tem aí uma questão de estar muito mais suscetível a fraude, né? Então, assim, quando você discute em grupos lá de CISOs de cibersegurança de empresas, né, mundo afora, você percebe claramente que tem uma engenhosidade aqui para fraude. Tem vários tipos de fraude cibernética, né, que foram, vamos dizer assim, disseminadas a partir do Brasil. Tá? A troca do SIM card mesmo do celular é uma das mais conhecidas, né, é bem brazuca, vou colocar assim. E também a engenharia social, tá, que existe aqui e que aí, talvez pelo desnivelamento de conhecimento das pessoas, dos usuários na ponta, em relação ao tema de cyber, ela acaba permeando muito mais os processos. Então, como complemento, eu diria o seguinte: sim, estamos investindo, as empresas todas investindo bem mais nisso, a preocupação é maior, mas o nível de efetividade que a gente encontra ainda é baixo, porque a abordagem, ela acaba sendo uma abordagem muito by the book, né? Olha, a gente faz um processo assim, a gente testa com a ferramenta XPTO, a gente certifica o processo e estamos felizes, né? Mas o que precisa de avaliação mais detalhada de como fazer e como bloquear eventuais combinações de estratégia de ataque, né, do ponto de vista mais tecnológico, com engenharia social e estratégia de fraude, é o ponto, vou dizer assim, fraco da nossa cadeia aqui no Brasil. Perfeito, Zé. Muito obrigada pelos seus comentários. Alexandre, você nos ouve? Sim. Qual que é a sua visão? Você acredita, de fato, com a baixa efetividade das nossas tecnologias ou processos de proteção? Queria ouvir um pouquinho de você sobre esse contexto da preocupação sobre um ataque cibernético. Queria até complementar o que o José mencionou, Lari, que eu concordo plenamente com ele, né? A gente precisa repensar na forma como a gente cuida, por exemplo, dos nossos fornecedores. Então, a gente tem aquela forma clássica que eu falo, que é
o checklist, né? Faço lá um checklist, tem, não tem, eu acredito, tá tudo ok, nota A de segurança, e mês depois esse meu parceiro que eu avalei é comprometido, né? A gente protege tudo menos a informação. Eu faço pergunta de tudo, menos a pergunta que é, cara, como é que você trata a minha informação? Onde que ela está internamente? Como que ela acessa? Né? Quem que acessa essa informação? Como é que você cuida do meu dado? Então eu vejo muita oportunidade ali na forma como a gente faz segurança, sabe? Principalmente setores diferentes ali, porque cada setor tem sua particularidade, né? Então, o by the book, de novo, parafraseando o José, não serve no meu caso do setor da saúde, que tem algumas particularidades, né? Então, alguns controles funcionam no corporativo, mas no hospital não funciona, é diferente, e aí eu tenho que reinventar. Ainda na linha ali das ameaças cibernéticas, eu vejo que a gente fala muito do básico bem feito, né? Nos nossos grupos, a gente fala muito disso. E eu vejo que a gente ainda continua falhando, Lari, sabe, nesse básico bem feito. E o básico bem feito, ele não tem glamour e dá trabalho, né? O que é isso? Cara, é instalar patch, é garantir a abrangência ali dos meus agentes de segurança, é mapear devidamente a minha superfície de ataque. É inadmissível ter um acesso remoto sem MFA, é inadmissível ter um VNC ali exposto, porque o meu fornecedor, para poder gerenciar meu ambiente remoto, pede um VNC, pede um RDP. Então, e cara, quando tem esse tipo de coisa exposto ali na minha superfície, as gangues, né, o adversário, ele arregala o olho, porque isso mostra uma fragilidade, isso mostra ali uma possível brecha. Então, boa parte dos ataques, Lari, o sucesso ainda é uma senha fraca num serviço de acesso remoto. É um patch ali do meu VMware exposto, que, cara, uma vez o VMware exposto, aí a vida fica fácil ali para o adversário, né? Então é fundamental a gente fazer esse básico bem feito, que, de novo, dá trabalho e não é um projeto, é uma rotina. Isso tem que ser uma rotina, né? Pô, Alexandre, mas isso é básico. Sim, fazer governança de tecnologia é algo básico que a gente ainda falha, sabe? O bom e velho ITIL precisa funcionar em setores menos maduros, porque fazer governança de tecnologia, por exemplo, é mais do que 50% da segurança, já resolve mais do que 50% da segurança. É o inventário, a gestão de configuração, manter tudo atualizado, né? Isso, mais do que segurança, é importante para o ambiente íntegro, o ambiente disponível. Então, um pouco do que eu vejo, Lari. Muito obrigada, Alexandre. E você tocou num ponto muito interessante, porque há uns 5, 6 anos atrás, existe uma frase dentro da área de segurança da informação que o trabalho de segurança, fazer esse básico bem feito, ele trazia proteção para a empresa, mas deixava a área de segurança da informação sem visibilidade. Então, se nós conseguíssemos aplicar patch, manter o anti-malware atualizado, todos fazendo análise de vulnerabilidade, corrigindo as vulnerabilidades, tudo iria funcionar e tudo, o executivo nem saberia que existe segurança da informação. Acontece que a DTI mostrou isso, e aí eu queria trazer esse ponto na pauta, que os executivos, né, a alta administração, os conselhos conselho de administração, os diversos comitês dentro das organizações, eles têm se preocupado com a parte de cibersegurança. E a pesquisa, especificamente, ela demonstrou que os executivos do Brasil e no mundo, eles estão sendo mais demandados pelo board, pelo conselho de administração e CEO para prestar esclarecimentos sobre o tema. Então, na sua visão, vou começar com você, Alexandre, que você tocou esse tema, os executivos estão realmente mais conscientes sobre o importante papel da área de segurança cibernética, segurança da informação para a organização, e ainda bem complementando. Será que junto com essa consciência, se é que ela veio, trouxe a importância do papel desse CEO para que a segurança da informação esteja no diretriz estratégico de todas as empresas, esteja no goal das organizações? Eu queria
ouvir um pouquinho o seu posicionamento sobre isso, já que você tocou nesse assunto. Legal, Lari. Lari, assim, o tema de ataque cibernético hoje sai na Globo, né, Lari? Então, sai lá no Valor Econômico. É um assunto que está na mídia. Hoje, eu não vejo dificuldade no board de você falar, convencer que que o risco cibernético, sim, é um tema relevante para a companhia. Porque está mais do que claro que um risco de cyber materializado compromete a disponibilidade do negócio, impacta o meu negócio, paralisa o meu negócio. E aí onde entra o executivo de segurança de mostrar um cenário de riscos e priorizar, porque tem muita lição de casa para fazer. E quando eu tenho muita lição de casa, eu preciso organizar. O driver é riscos, o driver é ameaças. Estou exposto a ransomware, estou exposto a ataque direcionado, cara, é isso que eu vou mirar. Os meus investimentos têm que conectar com iniciativas que mitigam essas ameaças. E aí prestando contas. E é uma jornada. Não adianta também ter um saco infinito de dinheiro, porque não é assim que funciona. Né? Porque o negócio ele não vai funcionar só para segurança. Ele tem uma atividade fim, e implementar muitos controles de uma forma, tomar cuidado para não parar o negócio. E aí, de novo, onde entra o executivo, visão de riscos, visão de ameaças, criando ali um plano de 2, 3 anos, fatiando o problema. Olha, esse risco aqui a gente vai assumir, tudo bem? A gente, companhia, podemos assumir? É o board que assume o risco, não é a área de segurança. E aí, dentro de um plano organizado, dentro de uma jornada definida, a gente vai mitigando os riscos, né, através dos projetos, das iniciativas e prestando contas, evoluindo. Então, Lari, esse é um modelo que eu vejo que funciona. Né? O executivo lá em cima está preocupado com a disponibilidade do negócio. Cabe a nós, executivos, apresentar ali a estratégia e prestar contas, né, ali em cima em cima dos investimentos. E outro ponto que é importante, deixar claro, né, tem um colega que fala muito disso, que é um jogo infinito. Vai ter um investimento alto, vai acabar, Alexandre, você não vai pedir mais dinheiro. Não, porque cada vez que o negócio inova, cada vez que o negócio evolui, aumenta a minha superfície de exposição, a minha superfície de ataque. É uma jornada que não acaba, Lari. E aí, de novo, o senso de urgência, a habilidade do executivo de demonstrar isso, Lari. Perfeito, Alexandre, muito obrigada. Robson, você gostaria de complementar, por gentileza? O Alexandre bem pontuou sobre que está ficando cada vez mais claro na cabeça dos executivos que um risco de cyber materializado para o negócio, mas ele pontuou também a importância de tratar cyber sem deixar de ter o negócio no foco, né? Então, o foco das organizações tem que ser o negócio. Qual que é a sua visão a respeito? O que você evidencia? Olha, o Alexandre colocou muito bem a questão aí em relação ao ambiente de segurança da informação para com o CISO, né? Para com o CEO, desculpa, e os líderes. Mas eu acho que tem um ponto interessante, que é a comunicação que a gente tem que conseguir estabelecer entre, né, o board da companhia e o tema de segurança, né? O tema de segurança, não só para cybersecurity, na organização, ele tem uma abrangência técnica, mas também você tem uma exposição do executivo com relação à segurança. Como que ele está exposto na rede social? Como é que você traz esse executivo para um entendimento de o quanto ele, exposto nas redes sociais, ele está? O quanto isso pode significar um risco, sim, para a organização? Como que é essa relação com ele e outras pessoas? Então, quando você começa a esclarecer o executivo sobre que o problema de cibersegurança também são pessoas, os pontos de atenção que ele tem que ter dentro da organização com as próprias pessoas que estão dentro delas. Eu acredito muito que ainda nós temos a necessidade de trazer mais o RH para dentro dessa discussão, né? Como que é o processo de contratação das pessoas, né? A trazer o pessoal de comunicação para que a gente possa cada vez mais deixar claro para as pessoas o que é segurança da informação. E o executivo ele está inserido nisso,
né? Eu acho que quando você traz o executivo para essa discussão, que ele possa entender o que é uma organização criminosa, não é só um vírus, né? É muito mais que isso, é um interesse pela organização dele, é um interesse pelo nosso negócio. Eu acho que eu colocaria desta forma, tá? Perfeito, Robson, muito obrigada. José Luiz, você está conosco? Tô sim, Laís. Se puder fazer um complemento, eu agradeço. Hoje não. Bom, pessoal, na minha visão, o que é que a gente tem muito claro, né, que até o Robson colocou agora, né, é essa profissionalização, que ela é crescente, vem, obviamente, aumentando a nossa superfície de risco, né, além da digitalização, óbvio, mas o grande ponto, realmente, é como é que você consegue precificar o risco. Essa que é a grande dificuldade, né? Porque você, obviamente, não trata de valores concretos. E aí, o estabelecimento de KPIs para isso, e aí vamos combinar, né? Que quando você está tratando com o CEO e com o restante do board que está tocando as áreas, com cada um com seus focos, né? Todo mundo está polarizado a trabalhar vendo KPIs. E quando você tenta precificar o risco que você está avaliando, né? E que a corporação está se impondo à medida que vai digitalizando, você precisa buscar argumentação, né? E nem sempre esse processo é fácil. O que é que a gente trabalhou aí recentemente com o nosso board, né? A gente fez um assessment com eles, mas aí um assessment, Robson, não na linha de RH tradicional, mas um assessment de conhecimento de cibersegurança, tá? Então, a Iberdrola, ela fez recentemente um trabalho de nivelamento, né? Eu não vou dizer básico, mas de nivelamento a nível executivo, alto executivo, de conhecimento de cibersegurança, porque por vezes é muito difícil para a gente que está do lado de cá, como responsável de segurança, fazer essa discussão, porque em algumas situações falta base. Essa que é a situação. Então, eu diria para vocês que esse tipo de movimento ele é fundamental, ele tem aumentado dentro das empresas, tá? E muitas vezes você percebe que quando tem um CEO de uma empresa grande que ele se percebe hoje pouco atento a esse tipo de tema, ele está preocupado. Tá? Ou você tem hoje um cara que está já preparado para fazer a interlocução, ou ele não está totalmente preparado, mas ele está incomodado com aquilo, ele está suscetível a fazer até mesmo um treinamento, como aconteceram em alguns casos mapeados aqui nesse assessment que eu coloquei para vocês, tá? Nossa, que interessante, né? A alta administração está cada vez, assim, esse tema está na pauta da administração, porque através disso, essa questão de você deixar muito claro que o risco cibernético pode parar a operação é que faz a necessidade de fazer tanta conscientização. Muito obrigada, Zé. Eu vou colocar uma pergunta da plateia, e aí eu já agradeço, envio e reforço que vocês podem mandar perguntas pelo chat, porque o nosso time está fazendo a moderação. E aí eu vou colocar para todos aqui. Como bloquear os fornecedores que têm um nível de maturidade baixa e já estão operando no negócio? Como convencer e dividir o risco com a área de negócio, com a alta administração, para a troca do fornecedor e elevar a maturidade do ambiente do ecossistema de segurança da empresa? Acho que esse é um desafio que eu vejo muitos clientes terem. O que fazer com aquele fornecedor que é crítico, que é importante, mas ele tem uma baixa maturidade? Zé, já que você está com a palavra, se você puder começar, eu agradeço. Joia. Olha só, quando a gente fala de fornecedor conectado, normalmente a gente está falando de prestador de serviço, não é fornecedor de material, né? E aí, dentro desse contexto, o que a gente percebe hoje dentro da nossa empresa, né? Não temos contratos que sejam maiores do que 4 anos na empresa, tá? Então, a gente tem aí uma política de não ter contratos
com possibilidades de renovações que gerem aí um total maior do que esse. E aí a gente teve essa situação, Larissa, até um ano atrás, né, com alguns casos que a gente tinha mapeado e tal, e o que a gente buscou foi, primeiro, tentar negociar com o fornecedor que, embora não tivesse isso dentro das cláusulas contratuais, a gente precisava fazer ajustes, a gente precisava ter um investimento e uma abertura da parte dele para poder viabilizar as implementações, mas, de outro lado, a gente também estabeleceu uma nota técnica, né, para esse tipo de caso, e aí, obviamente, isso funciona como uma pressão, porque, obviamente, o fornecedor sabe que, poxa, se eu começar o meu próximo processo de renovação, e que normalmente ele quer renovar, né, já com a nota técnica mais baixa, né, a minha chance de conseguir viabilizar o próximo contrato é muito mais difícil, né, ele se motiva muitas vezes pelo lado financeiro, né, pela possibilidade de perder negócio. Tá? E um ponto para fechar aqui é que a nota técnica a gente estabeleceu com uma possibilidade de mudança somente a cada 2 anos. Então, assim, não dava para o cara chegar e dizer, não, eu vou ficar aqui na minha sem fazer nada, quando tiver ali na véspera de fazer o contrato, eu vou melhorar aqui e aí me saio bem num próximo certame. Tá? Então, essa que foi a argumentação. Ah, perfeito, Zé, muito obrigada. Robson, se você puder falar um pouquinho sobre esse tema, qual é a tua visão sobre isso? Sobre aqueles fornecedores críticos que, mesmo assim, ainda não estão com maturidade de segurança elevada? Quando a gente olha aí alguns fornecedores, principalmente no nosso setor, o setor de aviação, né? Ele, por natureza, já se torna crítico, né? Porque se você olha a questão de pontualidade, enfim, ele com algum problema, algum risco, ele vai afetar a minha operação. Esse tema, ele é um tema que, para nós, tá? Ele é avaliado, ele, como o Zé falou, a gente dá um score e ele é escalado. Isso é dividido dentro da organização como um todo, desde o dono do negócio, o dono do fornecedor e principalmente o board da companhia, porque o risco ele acaba sendo alto para esse cenário, né? Então a decisão ela tem que ser dividida, né? Senão aqui você tem vários contratos que, diferente ali do Zé, eles passam de 10 anos. Então é importante que esse fornecedor ele fique com a operação adequada. Se isso não temos como negociar, então a segurança ela não vai ser negociada, né? Nós vamos partir para uma outra questão, que é uma questão de troca de fornecedor, infelizmente. Ah, perfeito, Robson, muito obrigada. Alexandre, você pode fazer um comentário? Esse desafio entre a segurança não é negociada, é uma boa frase para começar. Perfeito. A gente tem um cenário complementando isso que os colegas mencionaram, que cara, o fornecedor, a segurança dele é ruim e é super estratégico para o negócio. Não consigo trocar ele. E agora, o que eu faço? O que os bancos estão fazendo? Estou usando referência os bancos porque é o setor mais maduro, que já superou isso. Que tem, sim, fornecedores críticos ali, que é ruim a segurança, a nota é baixa e eu preciso dele. O que eles estão fazendo? Ajudando esse fornecedor. Em alguns casos, eles estão até adquirindo aquele fornecedor. Porque, de novo, transformação digital, às vezes é uma startup, tem um potencial e eu sou um acelerador. Vou contratar um outro parceiro especialista em segurança que vai lá medir e ajudar a implementar os controles. E aí, de novo, a gente ajuda aquele fornecedor ali acordando, fazendo uma análise de risco mais próxima, ajudando ele a implementar consultivamente os controles e monitorando a evolução. Esse é um caminho que a gente não usava e eu vejo um movimento, né, nesse sentido, principalmente porque a gente vai ter fornecedores menores, estratégicos, que eu preciso cuidar dele para acelerar a segurança dele, porque é importante para o meu negócio. Só multa não está funcionando. Em situações que não tem como romper o contrato, porque eu tenho ali uma dependência daquele fornecedor, eu preciso ajudar.
aquele fornecedor. E aí o negócio fica mais interessante. E é tão legal, pessoal, quando esse propósito ele é captado ali pelo fornecedor, aí é um negócio ganha-ganha. Aí a coisa funciona. Quando ele entende que a gente está indo lá para ajudar e não simplesmente dar uma multa, aí ele abre o coração. Ele abre o coração, abre ali gaps que eu não tinha enxergado e a gente consegue priorizar, proteger o nosso negócio, atender ali o nosso objetivo, que é proteger o nosso negócio, também cuidando dos fornecedores críticos como esse. Esse é o caminho que eu enxergo, Lari. Perfeito. Complementando tudo isso que os colegas falaram e eu assino embaixo. É um desafio, né? Mas muito obrigada, Alexandre. E falando um pouquinho sobre... em vários momentos nós falamos sobre o comprometimento da administração, principalmente agora também sobre aqueles fornecedores que são estratégicos, mas talvez não estejam com nível de segurança adequado. Agora, uma outra constatação, até uma constatação positiva da DTI, é que houve aumento do orçamento relacionado à segurança cibernética nas organizações, se você fizer a comparação ano contra ano. Globalmente, esse número foi de 65%. Então, 65% dos respondentes declararam que tiveram seu orçamento incrementado em relação ao ano anterior. Já que no Brasil, esse número foi maior. Esse número foi 11% maior e ele está em 74%. Eu queria conversar com você que já está começando com a palavra. O que você entende que levou as empresas brasileiras a aumentarem o seu grau de investimento em cyber até acima do nível que foi constatado globalmente? Eu, Lari. Isso, você, Ali. Sim. Lari, acho que a conversa começa lá desde a pandemia, né? Pandemia, transformação digital, exposição acelerada dos negócios, falta de maturidade de segurança, ataques aumentaram, dado todo esse cenário, e aí empresas mais imaturas, principalmente os setores mais atacados, né? O meu setor da educação, setor da saúde, setor da educação, né? Setor do varejo, setor da energia. Esses setores tiveram que investir, porque os meus colegas, né, todo o setor, ele está ainda, né, alvo, exposto aí aos adversários, às gangues de ransomware. Então, isso fez com que as empresas acelerassem os investimentos. E o gap técnico era muito grande, não tinha área de segurança, né? Você vê aí a demanda, né, ali de executivos de segurança para definir uma estratégia, né, um roadmap ali de implementação de controles. Então, houve investimento ali de pessoas, houve investimento de tecnologia, consultorias para acelerar a criação desses planos, investimento para adicionar headcount de pessoas, porque precisa de gente, né? Não tinha, as empresas não tinham pessoas para tocar o tema de segurança. Então, essa é a minha visão que justifica aí o aumento de investimentos, Lari, na nossa área, dado esse cenário que eu compartilhei com vocês. Perfeito, Alain, muito obrigada. Robson, você poderia fazer um complemento, se eu começo a visão sobre o tema? Acho que o Ali complementou bastante aí a questão do que foi esse aumento, mas eu colocaria mais um ponto ali que, olhando principalmente para o Brasil, foi mais a questão também, eu acredito, de proteção de dados, né? A nossa necessidade de se adequar à LGPD, a maior conscientização desse tema dentro das organizações. Eu acho que era uma coisa ainda que estava ali, a gente sabia, estava tratando, mas agora, tá? Nesses últimos 3 anos, ela tomou corpo e eu acho que as organizações elas estão dando mais aporte em cima disso, não só com a parte também de cibersegurança, tá? Perfeito, muito obrigada, Robson. José Luiz, qual que é a sua visão sobre os investimentos e principalmente por que, na sua visão, os números no Brasil foram bem superiores ao global? Perfeito, assim, concordo totalmente com os colegas, sobretudo a pontuação do Robson lá em relação à LGPD,
né? E aí a gente sabe que a gente está aqui numa fase do processo de LGPD no Brasil que está, o pessoal gosta de chamar que está rampando, né? Então você está naquela parte, naquele momento onde as pessoas começaram a acordar de uma forma muito mais concreta para essa questão de LGPD, e aí, obviamente, só obriga a ter muito mais investimento nessa parte de proteção de dados, embora a gente saiba que temos um caminho a percorrer, né? Tanto do que diz respeito à legislação, quanto propriamente ao desenvolvimento das práticas dentro das empresas. Agora, não foi só LGPD, tá lá? Então, quando a gente pensa em ambiente de missão crítica, a gente teve também o regulamento do ONS, né? Então, é lembrar que até o ano passado, o Brasil não tinha nenhum tipo de legislação específica para a cibersegurança no que diz respeito ao setor elétrico, como um exemplo, tá? A gente tem outros casos, mas eu queria ilustrar com esse, né? Que era uma área que não tinha nenhum regulamento, né? A gente teve aí a entrada desse ano em 2 etapas, né? Uma primeira em janeiro, a segunda em outubro, e a gente passa a ter um regulamento, né, que também está numa fase inicial, mas que as empresas do setor de energia, elas se veem agora obrigadas a cumprir uma norma. Tá? Então, quando você olha esse contexto todo, você percebe efetivamente essa necessidade do movimento. Só para fechar, eu queria também fazer uma pontuação em relação ao que o Alexandre falou. De fato, o banco, né, o setor bancário aqui no Brasil, ele está assim, é o benchmark, né, do mercado. Ele está um passo à frente, né? A gente sabe que o BCE ela já tinha normas regulamentadoras até mesmo antes de LGPD, então é um setor que, historicamente, ele foi muito atacado, né? Ele ainda é alvo de muita fraude, então assim, eles estão efetivamente bem à frente, mas entendo que a gente tem que usar isso como um espelho para todo mundo, todos os outros setores que são potenciais vítimas, tem que buscar seguir a linha dos bancos. Perfeito. Muito obrigada, Zé. E eu começo já sobre essa questão de missão crítica, né? Você, então, está colocando... Então, o segundo ponto é que 90% dos executivos de empresas brasileiras, eles declararam que aumentaram seus investimentos nos ambientes de missão crítica. Então, especificamente do setor elétrico, o motivador disso foi a questão de regulação, é isso? Eu diria para você que a regulação, ela obrigou a todas as empresas buscarem um patamar mínimo, tá? Como eu coloquei, é uma legislação que está ainda no nível inicial, né? Não tinha nada, hoje tem, mas que ainda não é suficiente, tá, Larissa? Então, até para deixar claro, né, aqui dentro da empresa a gente tem um patamar de necessidade, né, estabelecida por políticas internas que é superior ao do ONS em praticamente todos os aspectos, né? Mas, de novo, quando você olha numa média de mercado, isso, obviamente, a regulação faz com que todo mundo busque uma barra um pouco mais alta. Agora, em paralelo com isso, né, o que é que a gente tem de fato? A gente tem notícias que antes não eram tão divulgadas, e aí cabem várias análises para isso, tá certo? De situações que você consegue usar muito claramente, até mesmo como argumentação dentro das empresas. Aí voltando para aquela discussão que a gente estava fazendo de como precificar risco. Né? Então, não era comum no passado você ter notícias aí, até na mídia mesmo, tudo bem, na mídia especializada, mas na mídia, sobre ataque à usina de energia, ataque à subestação de energia, ataque a sistema de gestão de aeroporto, né? E aí isso acaba fazendo com que todo mundo diga assim, poxa, esse lance de cibersegurança não é coisa só de banco, né? Pode chegar aqui em mim também. Então, eu diria que a gente tem que tratar das duas situações. Regulação, sim, mas também divulgação em outros países, em outras situações, mas divulgação, sim,
motiva essa mudança de comportamento. Perfeito, Zé, muito obrigada. Aí eu queria perguntar para o Alexandre, que o Alexandre tem um ambiente de missão crítica é cuidar de vida, prioridade é vida, são as vidas, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você entende que as empresas, de fato, aumentaram seus investimentos aqui no Brasil em relação a ambientes de missão crítica, principalmente baseado na sua experiência? Sim. Ambiente de missão crítica. Sabe, Lari, que eu estava escutando o Zé falando, e aí me lembrou, quando eu comecei na minha jornada aqui na companhia, em um executivo uma vez, a gente discutindo controles de segurança, né? E ele falava, Alexandre, mas aqui não é banco. Você quer colocar controles de banco aqui. E era um controle básico, né? Tipo MFA, né, pessoal? Aí eu respirei, né? E falei para ele, olha, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Olha quanto custa na Dark Web um dado financeiro. Olha quanto custa um dado nosso negociado na Dark Web, um dado do setor da saúde negociado lá. E era algo que era 20 vezes, né? Já ouvi falar até 30 vezes mais o valor do dado financeiro. Ou seja, o nosso dado, ele é muito sensível, ele é muito crítico. Não existe, falando de LGPD, né, como o Robson colocou, ali como um dos grandes aceleradores ali dos investimentos, concordo plenamente, nenhum setor é mais sensível do que o setor da saúde com relação ao tipo do dado, né? E aí quando eu olho para... Então, primeiro tem essa questão da criticidade do dado que a gente trata, né? Então, uma das formas de dar visibilidade do que a gente vem fazendo na companhia, ali para o board, indo na linha do que a gente conversou aqui, né, que é materializar a segurança, né, para o board, é mostrando o quanto que a gente evitou de vazamento, mesmo não tendo um valor financeiro relacionado àquilo que a gente evitou, é perceptível para o executivo, dado a quantidade de registros que foi evitado o vazamento, o valor disso. Na saúde, a gente tem ali hospitais, né, que seria o nosso negócio mais crítico, que é alvo de ataques, né, invadir um hospital, indisponibilizar um hospital. Na mídia, a gente vê aí centenas de casos, né, de hospitais aí comprometidos, que ficaram indisponíveis, né? A gente tem dispositivos médicos, tecnologias que controlam a saúde de pessoas. Então, um dispositivo desse comprometido pode comprometer a vida das pessoas. Então, sim, é um setor crítico que demanda ali uma atenção, que demanda ali investimentos. E isso é um trabalho que a gente vem mostrando, sensibilizando, né? Mostrando, olha, que não é ciência de foguete, que não é assim, não é nenhuma invenção nossa, isso realmente acontece. O risco, sim, é um risco materializado dentro do nosso setor. O nosso setor depende de tecnologia, né? O setor da saúde depende muito de tecnologia. É crítico porque tem vida de pessoas e aí faz-se necessário, sim, fazer segurança. A gente não tem não é regulado, a gente não tem um Bacen, não tem ali uma entidade que cobra da gente ainda controles de segurança, mas é o que o Zé comentou, não preciso reinventar a roda, vamos usar os frameworks que os mais maduros utilizam, vamos fazer o que os bancos fazem que a gente passa de ano, né? Enquanto a gente não tem uma regulação, no nosso caso, mais direcionada, né, mais como uma obrigação, sabe, Lari? Não preciso disso. Vamos usar as best practices, né? As melhores práticas já ajudam bastante, né? Muito obrigada, Alexandre. Robson, eu queria ouvir um pouquinho de você, principalmente porque o seu processo, imagina, aeroportos, o brasileiro viaja, ainda mais agora com o término do período de quarentena e isolamento, você vê os aeroportos cada vez mais movimentados. Então, você tem um ambiente de missão crítica também muito forte. Você entende também que os investimentos para esses ambientes de missão crítica, eles cresceram significativamente, como a pesquisa declarou? Sim, eu acredito. E falando um pouquinho, aí até os colegas falaram um pouquinho de cada área, né?
quando você olha para a questão do transporte aéreo, né, acho que uma das coisas mais importantes que nós temos aqui é a questão da disponibilidade. Né? A Azul, por exemplo, ela tem em torno de 800 a 900 voos diários. Né? Cada voo desse, você está falando em torno de 30 em 30 minutos. Então, a disponibilidade do ambiente, né, para esse negócio, ela é muito importante. Ter o entendimento dos riscos, né, e fazer os investimentos adequadamente dentro do framework, né, colocando lá, sim, a parte de controle, de segurança para o ambiente de missão crítica é extremamente importante para nós. Tá? Então, sim, os investimentos, eles aumentaram e estão focados nessa disponibilidade do ambiente na missão crítica. Perfeito, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ataques cibernéticos, crimes e até a questão de crise de cibersegurança. Porque a pesquisa demonstrou que o risco de uma crise decorrente do incidente cibernético de grandes proporções se materializar ainda não faz parte do heatmap de riscos corporativos. Na sua visão, apesar do aumento dos ataques cibernéticos, por que ainda tem empresas que não monitoram esses riscos junto com os demais riscos financeiros, os riscos corporativos, que são essas áreas específicas? Você vê muitas empresas tendo áreas dedicadas a esse tema, mas que por algum motivo ainda não incorporaram o risco cibernético no seu heatmap. Se você puder começar falando, Robson, eu agradeço. Interessante o tema. Eu acho que a falta de prioridade ou entendimento, ela deve estar vinculada, acho que, com 3 questões que eu acredito. Tá? A primeira é a experiência passada. Eu acho que toda empresa que ela tem uma experiência com algum tipo de incidente desse tamanho, ela muda, obviamente, a prioridade com relação ao tratamento de um ataque. Acho que a segunda questão é outras prioridades, tá? Dentro da organização, mas eu levo novamente o tema de, com experiência de que uma empresa já passou por algum tipo de ataque de ransomware, essa prioridade ela acaba estando ali um pouquinho à frente das discussões, né? E por último, a falta de conscientização, tá? Eu acho que a conscientização do que é o impacto de uma indisponibilidade da operação em função de um ataque de ransomware, ela é muito grande, né? A empresa, ela para completamente, o executivo, ele vai parar de tratar os temas que ele deveria estar tratando para gerenciar uma crise dentro da organização. Então, a conscientização é muito importante para que isso entre numa prioridade dentro das organizações. Perfeito, Robson, muito obrigada. José Luiz, você poderia complementar? Eu diria o seguinte, tá, Lari, que tem que fazer parte da gestão de riscos corporativos, tá? As áreas de risco, elas têm adicionalmente um enfoque muito financeiro, e aí pensando na operação de dia a dia do negócio, mas cada vez mais a gente percebe esse movimento nas empresas, mas não só da área de risco, tá? Eu diria o seguinte, que a estratégia ela tem que findar em ter nos objetivos corporativos do board um enfoque de cibersegurança. E aí, como é que tem esse enfoque, Zé Luiz? Olha, na prática, você tem que ter pontuação de objetivo relacionado com possibilidade de você ter um ataque concretizado, tá? E as grandes empresas hoje têm isso. E aí, até como um adendo, né, colocar o seguinte, que não é somente dentro da organização que essa parte do mapa de calor, de risco, tem que estar sendo discutido. Você imagine o seguinte, a nossa empresa ela está no índice EASY, né, que é o ISE de sustentabilidade da B3. E dentro do EASY, né, tem vários itens da avaliação prévia que a consultoria da B3 faz,
que estão relacionadas com mapeamento e tratamento dos riscos. E quando isso não está inserido dentro das áreas de riscos, como uma política de dia a dia, e mais do que isso, quando não está lá nos objetivos do boarding, você perde pontuação. Então, é imaginar o seguinte, esse é o caso que você está falando, onde, eu não vou dizer a você que é fácil, mas é mais palatável você especificar o risco. Você mostrar o seguinte, ó, esse investimento aqui em cibersegurança, ele acaba lhe trazendo um ganho direto, objetivo, quantizável, por questão de avaliação de índice de bolsa. Perfeito, muito obrigada, Zé. Alexandre, por favor. Eu acredito, uma das coisas que eu falo muito, Lari, é que o executivo de segurança ele tem que gastar a sola de sapato, né? Ele tem que ir lá, na linha do que o Robson comentou, de conscientização. Um cenário onde o risco não faz parte ali dos riscos corporativos, né? O risco de segurança. Eu, executivo de segurança, tenho que ir lá conversar com o líder desse tema e conscientizar ele que, olha, uma ameaça cibernética materializada pode comprometer o risco operacional. Verdade? E aí contar toda a história, como é que funciona, como é que está o setor externo, como é que está a nossa exposição, e aí colocar claro ali que um risco de vazamento, um risco de indisponibilidade, um risco ali de violação da privacidade, isso pode impactar a estratégia de negócio. E aí alinho plenamente com o Zé. Veja que é uma linguagem de risco, mostrando o cenário externo, mostrando a exposição do setor e conectando com a estratégia. Sim, se a gente não tratar um risco cibernético, a gente compromete a operação do negócio, que compromete a estratégia. Então tem um trabalho ali de conscientização, de influenciar a companhia a colocar ali nessa conversa o tema de cyber também. Perfeito, Alexandre, muito obrigada. Eu queria, infelizmente, o horário de término do nosso evento se aproxima, porque esse bate-papo foi tão gostoso, porque vocês são pessoas que têm tanto conhecimento na área de cyber, então permitiu que esse tema tão importante fosse trazido de forma leve. Então, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Robson, muito obrigada, José Luiz. Eu passo novamente a palavra para o Magnus, para que ele possa dar a mensagem final e poder fazer os agradecimentos aqui do evento. Muito obrigada. Em meu nome, eu agradeço não só vocês, mas também a todos que participaram. Magnus, obrigado, Lari. Obrigado. Gostaria de agradecer a Larissa pela moderação. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui discutindo esse tema com essas pessoas aqui tão relevantes aqui para o mercado nacional. Alexandre, Zé, Robson, obrigado pela participação, colaboração no evento. Principalmente obrigado pelas ações que vocês vêm executando aí no mercado para uma sociedade mais segura e colaborativa aí. Conte conosco aqui como parceiros. A gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigado a toda a plateia também que acompanhou o lançamento da pesquisa. Todo o material detalhado será disponibilizado nesse link. Vocês podem escanear o QR Code aqui. Tem todo o detalhamento da pesquisa com os detalhes que nós mostramos, e tem também um guia prático 360 para os principais interessados. Então tem uma visão do CISO, do CIO, do CRO, do CEO. Vocês podem consumir todo esse material e, obviamente, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento aqui. Mais uma vez, agradecemos a participação e colaboração de todos e todas no nosso evento de lançamento da Digital Trust Insights Brasil 2023. Obrigado.